Aleluia, aleluia. Eleve o nome de Jesus no lugar mais alto, mais alto, mais alto. O nome que está sobre todo nome. Nós celebramos esse nome. Aquele que era, que é e que há de vir. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e o fim, o primeiro e o derradeiro. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Espírito Santo. Continue nos ministrando. Obrigado, queridas. Deus abençoe. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo 9. Ora, machuia, badarabas. Meu tangedor, olha aqui. Precisamos encher a casa com bom perfume. Encher a casa com bom perfume. O que é esse bom perfume? É a minha e a tua adoração. Alguém aqui de mãos limpas e coração puro? Alguém já foi lavado pela água da palavra? Alguém já foi purificado pelo sangue de Jesus? Mãos limpas e coração puro. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos puras, mãos limpas e não agem de engano. Sabe o que é agir de engano? É em casa, está prestando um culto a Baal. E ao entrar para dentro da porta, colocar uma máscara e querer prestar um culto a Deus. A palavra hipocrisia está atrelado à arte de interpretar. É alguém que interpreta um personagem. É alguém que finge ser aquilo que de fato não é. Escute, nós não precisamos fingir que somos o que não somos na presença. Na presença, nós precisamos ser quem nós somos. Simplesmente porque Ele nos conhece. Diga para o seu irmão, Ele te conhece. Escute, entrar nesse lugar, no lugar santo, é o lugar onde o incenso era queimado. Então, eu não entro no lugar santo para ouvir uma música ou para cantar uma música. O incenso hoje que precisa ser queimado não é o que vende na lojinha de R$1,99. O incenso sou eu e você. É a minha e a tua adoração. Quantos estão entendendo? Toda vez que entramos nesse lugar santo, nós precisamos adorar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. E aí vai queimando. A atmosfera vai mudando. Porque um aroma vai tomando a casa. Um aroma vai tomando o ambiente. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando aquela mulher quebra o vaso, o perfume encheu toda a casa. Alguém para perfumar esse ambiente nessa manhã? Alguém para perfumar esse ambiente nessa manhã? Há uma convocação da parte do Eterno para esses dias. Escute. O nível de liberação de sua presença sobre nós mudou. O nível de liberação da presença mudou. Queridos, nós estamos vivendo algo tão, mas tão inigualável nesse encontro de revisão, que ontem nós começamos a adorar sem pedir para ninguém adorar. Todos já estavam de pé no templo adorando a Deus. Passamos minutos adorando, ao ponto do apóstolo Olival
Quando ele pega o microfone para ministrar, ele fala: parecia que a gente ia ser arrebatado, parecia o toque da trombeta. Que som foi esse? Ele ministrou, recebemos a palavra, e depois da ministração começamos a adorar. E novamente o Senhor nos surpreendeu com um novo nível de liberação da sua presença. Escute, foi tão intenso que nós liberamos os irmãos. Podem jantar, queridos. Ninguém saiu de suas cadeiras. Foi mais quase 1 hora adorando, uma adoração espontânea diante da presença. Sem ninguém com microfone, sem ninguém falando levante as mãos, sem ninguém falando adore, mas nós estávamos mergulhados diante de uma poderosa liberação da presença. No sábado de manhã não foi diferente. Eu não sei, queridos, quer dizer, eu sei. Há uma nova liberação da presença de Deus para nós nesses dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem vive religião é limitado. Quem aprendeu a viver como um bom religioso, sem a presença, não conseguirá desfrutar dessa liberação. Pastor, o que eu tenho que fazer? Dar uma resposta para aquilo que Ele já fez. Sabe qual é o problema? Nós vamos para o culto dizendo: Deus vai fazer algo hoje. Mas na verdade eu tenho que ir para o culto com o entendimento que Deus já fez o que Ele deveria fazer, o que Ele poderia fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já fez, e o Filho foi obediente até a morte de cruz. Ele diz: tetelestai, está consumado. O véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, o Filho cumpriu também o papel dele. O que nos limitava a acessar a presença rasgou de cima a baixo. Agora temos acesso completo, mas tem mais. Ele disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai para Ele enviar outro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador. Aí a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente ouve-se um som como de um vento veemente, encheu toda a casa, línguas repartidas como de fogo repousaram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo. O Pai entregou o Filho se entregou, o Filho rogou ao Pai, o Espírito veio. E o que eu e você precisamos fazer? Dar uma resposta para aquilo que Ele já fez. Que resposta é essa? Senhor, eu me entrego por inteiro, eu me dou por completo, a minha vida é para a Tua glória. Eu não vim aqui para receber, eu vim para me entregar, eu vim para ser uma oferta, um sacrifício. Alguém nessa manhã para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou essa oferta nessa manhã. Há um novo nível de manifestação da presença manifesta de Deus nesses dias para mim e para a tua vida. É desfrutar, é desfrutar, é desfrutar, é desfrutar. Não é um homem fazendo, é a igreja respondendo aquilo que Deus já fez. Queremos mais da tua presença, Senhor. Desejamos mais da tua presença, Senhor. Estamos entregues à tua vontade, na tua presença. Faz o teu querer, Senhor. Às vezes somos paralisados por véus que nós mesmos costuramos. O véu da culpa, não importa quão torto eram seus caminhos. O véu foi rasgado para mim e para você também. É um novo e vivo caminho. Às vezes o nosso véu é costurado diante de nós por causa dos ensinos equivocados, os dogmas da religião, das denominações. Eu aprendi que batismo com o Espírito Santo era através de falar glória, 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 aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Quem aprendeu assim? Quem aprendeu assim? Obrigado por ser sincero e verdadeiro, aleluia. Sendo que nunca teve a ver com uma receita humana. Porque nunca foi da terra para o céu, sempre foi do céu para a terra.
O que nós precisamos? Nos entregar por inteiro. Não tem uma receita. O que precisamos é de um coração contrito e quebrantado, sincero. Quantos de nós aprendemos a falar em línguas só quando sentia um calor e um arrepio? Aleluia. Teve um jovem uma vez que me perguntou: aqui vocês não entram no manto? Porque ele queria o momento de entrar no manto para falar em línguas. Eu disse para ele: meu filho, a gente vive no manto. A gente está debaixo do manto. É o cara que está olhando o carro no McDonald's, aceita Jesus. O caixa do McDonald's volta para Jesus. O garçom que nos atende volta para Jesus. Em casa tem presença de Jesus. O cara que pede uma moeda na rua para comer um lanche, se é drogado ou não, também recebe Jesus. Eu não posso ser um artista de que na presença eu entro no manto, no culto, mas lá fora eu desencarno o personagem. Na presença temos que ser quem nós somos. Quem está entendendo? Na presença precisamos ser quem nós somos. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não conseguimos receber a revelação de quem nós somos. Eu louvo a Deus porque dia após dia nós estamos avançando de glória em glória, em graça, em conhecimento de quem Ele é. E assim também seremos conhecidos. A nossa identidade é revelada quando recebemos a revelação de quem Ele é. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quantos estão entendendo? 2 Samuel capítulo 9, versículo 6. Vamos comigo na mesma unção, fluindo, enchendo a casa. Obrigado por todo o seu esforço, filho. Aleluia. 2 Samuel capítulo 9, versículo 6. Diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos, 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Escute. Eu quero falar rapidamente, em poucos minutos, com você sobre a importância da mesa da presença. O que a mesa da presença pode mudar na nossa vida. Na verdade, não tem a ver só com a mesa da presença. Escute. Não só entender a importância da mesa da presença, mas como a importância da mesa. Mesa é um lugar de conexão. Escute isso. Mesa é um lugar de conexão. Mesa é um lugar de relacionamento. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de olho no olho. Tivemos uma ministração ontem de manhã, o novo Peniel. Meu Deus.
nós mergulhamos a fundo no que de fato é viver um verdadeiro Peniel. E você depois, o ano que vem, vai por revisão e você vai entender. Porque isso acontece uma vez por ano. O que significa a palavra Peniel? Peni vem da palavra olho no olho, olhos nos olhos. Peni. El, eu não preciso dizer. El Shaddai, divino, poderoso. Um Deus poderoso, o El Shaddai, o Deus que nos nutre, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos guarda. O que significa Peniel? Peniel significa olhar nos olhos do Todo-Poderoso. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero dizer para você que Jacó já tinha passado por Betel, a casa de Deus. Ele viu uma porta aberta, anjo subindo e anjo descendo, e disse: lugar temível é esse, casa de Deus, Betel. Ali ele estabelece um altar, ele faz uma aliança com Deus. Ele prospera, ele frutifica, ele se torna um homem rico e poderoso, pai de filhos. Porém, a vida dele só muda completamente quando ele passa pelo lugar chamado Peniel. Peniel é olhar nos olhos do Todo-Poderoso. O pastor que está querendo dizer que ele passa por um lugar chamado mesa da presença. Porque se mesa é lugar de olhar nos olhos, Peniel é uma mesa da presença. Depois que ele passou por esse lugar, a vida dele nunca mais foi a mesma. Precisamos compreender a importância da mesa, porque muitas vezes estamos sentando em mesas que não tem nada a ver com a presença. Estamos sentando em mesas que nos afastam da presença. Estamos sentando em mesas do vitimismo. Se tem uma coisa que as pessoas acham que Deus vai se mover, é no vitimismo. Eu nunca vi uma geração tão vitimista como a geração dos nossos dias. Se você prega a palavra, nossa, a palavra dura. Não, a palavra não é dura. É você que é mau caráter mesmo. É você que não aceita a palavra. O problema não está com o pregador, o problema não está na denominação. Se a palavra é dura, o problema nunca teve na palavra, o problema está em nós. A palavra é como um espelho. Quando eu leio, quando eu recebo, ela revela quem eu sou, o que eu tenho vivido. Quem está entendendo? Uma geração que o chefe não pode dar um feedback, porque agora não pode falar cobrança, é feedback, não pode cobrar. Você está desprezando os meus talentos, vou pedir para sair. Que de uns 3, 4 anos para cá, o que eu vi de jovens perdendo oportunidades incríveis por entrar dentro do contexto do vitimismo. Eu não sou obrigado a ouvir isso. Pastor, eu quero um atendimento. Por quê? Porque eu saí da empresa, que Deus abriu a porta. É um propósito, Deus falou que era um propósito, mas eu saí. Filhos, Deus abriu a porta. Você entrou, e por que saiu? Porque eu ouvi isso, e eu não sou obrigado a ouvir isso. Gente, nós estamos sentando em mesas que vão lamber as nossas feridas? Ou estamos sentando em mesas que vão nos impulsionar, nos levantar, revelar quem nós somos em Deus? Que geração difícil. Nós precisamos compreender quais são as mesas que estamos sentando. Sabe o que eu vejo na história de Mefibosete? Que o que Mefibosete começa a viver em uma mesa que restaura ele, tem a ver com uma mesa que foi formada antes dele. Davi diz: assim como Jonatas agiu de bondade comigo, como nós tínhamos uma aliança, por causa da aliança que eu tive com Jonatas, seu pai, eu vou agir de bondade, benignidade com Mefibosete. Escute, mesa é um lugar de aliança. Como você está entendendo? Como você está entendendo? Cuidado. Se você está prestes, deixa eu te explicar só como funciona. Vamos para dentro, já que nós tivemos um mini Dodecá aqui hoje. Aleluia. Tivemos um mini Dodecá aqui na palavra de oferta. Eu não sei se você pegou, meu irmão, mas eu peguei. Porque realmente os cenários estão mudando, mas o propósito não mudou, continua o mesmo. Quem está entendendo?
Imagine José vivendo na geração de hoje. O cara chegando para ele: "Ai, não aceito que fale assim comigo." Ele falou: "Rapaz, meus irmãos me vendeu. Fui escravo." Deixa para lá, isso é para outra pregação. Escute. Já que tivemos o mínimo do DK, vamos para a visão corporativa. Vamos para a visão profissional. Você está trabalhando há anos, em uma empresa, se entregando, fazendo o seu melhor. E aí, o dono, encarregado, supervisor, gerente, que seja, CEO, está olhando e falando: a gente precisa colocar esse cara num lugar de governo aqui, ele precisa cuidar de mais pessoas, precisamos promover ele precisa crescer aqui dentro porque ele é diferente e tal. E aí entra numa concordância: vamos fazer isso. Vamos só observar agora o comportamento dele daqui 3 meses para a gente fazer isso, chamar ele e promover ele. Chacoalha 2 irmãos aí e fala: você precisa pegar isso para prosperar profissionalmente. Escute. Vamos analisar. Começa a analisar o comportamento. Sabe o que também é analisado? Com quem essa pessoa se relaciona dentro da empresa. Quais são as mesas que ela senta na hora do almoço. Se nessa leitura da gestão de pessoas dentro da empresa, agora o responsável começa a ver que essa pessoa que está para ser promovida se assenta com pessoas que sabotam a visão da empresa, que fazem por fazer, essa pessoa corre o risco de não ser promovida por causa das mesas que ela está se assentando. Pode falar, na igreja também é assim, tem muita gente boa, com talento, com dom, com unção, com propósito, mas não pode viver algo maior, porque vive sentado na mesa da fofoca. E quem senta em mesa de fofoca não é confiável para viver algo sério em Deus. Os glória a Deus diminuiu agora. Por favor, alguém grava bem nesse momento. Aleluia. Tem muita gente boa. Cadê a mídia? Não. É agora, nesse momento, combinado. Tem muita gente boa. Depois você vai curtir, vai compartilhar, falar: nossa, foi poderoso, foi ao vivo, foi. Tem muita gente boa, com propósito, com dons, com talentos, que Deus quer que viva algo poderoso, mas não está vivendo, porque ainda está se assentando em mesa de fofoca, maledicência, que vai contra o próprio propósito que a pessoa foi chamada para viver em Deus. Então há um comando e o convite da parte do Eterno: saia da mesa que te mantém no lugar de limitação e se assente na mesa da presença, porque na mesa da presença nós somos projetados, nós vamos em direção ao nosso alvo e ao nosso propósito. Ficou bom o negócio. Eu senti o poder de Deus aqui. Aleluia. Davi tinha uma aliança com Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Quem era Saul? O rei que perseguiu Davi durante 13 anos. 13 anos Saul perseguindo Davi e Davi servindo Saul. Aí Jonatas reconhece o que Davi iria viver. Jonatas já está discernindo que o pai dele foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz que quando Samuel unge Davi a rei, lá na casa de Jessé, o Espírito de Deus sai de Saul no mesmo momento. Ah, meu Deus. E vem sobre Davi. Saul agora perturbado. Já viu gente perturbada? É gente perturbada, é gente sem o Espírito de Deus. Aleluia. Graças a Deus que não tem ninguém aqui. Se tiver, hoje vai acabar toda a perturbação em nome de Jesus. Ele era rei, ele tinha dinheiro, ele tinha ouro, ele tinha fama, ele tinha popularidade, ele tinha um palácio, ele tinha do bom e do melhor. Mas o que ele não tinha, o Espírito de Deus. Então vivia perturbado. Em vez do Espírito de Deus, era um espírito perturbador. Davi foi convidado para tocar. E quando Davi tocava, o espírito que perturbava Saul
e ir embora. Aqui eu estou com a espada. E a espada é a palavra. Para você que quer entender por que a gente prega com adoração. E ali é a harpa. Enquanto Davi toca a harpa, os espíritos perturbadores estão indo embora. Aí fica mais fácil para entrar com a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Hã? Olha só, Davi servia o cara que estava perseguindo ele. Aí Jonatas entende, esse cara é diferente. Não foi só porque ele venceu Golias. Porque aos nossos olhos, Golias era um problema. Mas aos olhos de Davi, que tinha mente de governo, que entendeu mudança de cenário. Porque primeiro era o leão, depois o urso, depois Golias. O leão prepara Davi para o urso prepara Davi para Golias, Golias prepara Davi para Saul. E Saul prepara Davi para quem? Para o trono. Porque você pode ser campeão, vencedor, guerreiro, mas se você não aprender a honrar e a caminhar na dimensão da honra, você não está habilitado para se assentar ao trono. Porque quem não aprendeu a viver na dimensão de honra, em meio aos processos de humilhação, de desonra, em meio a toda perseguição, quando se assentar em um lugar de honra, vai repetir aquilo que fizeram com ele. Vai humilhar pessoas, vai rejeitar pessoas, vai menosprezar pessoas. Então Davi soube lidar com a desonra. Ah, meu Deus. Por favor, chacoalhe alguém e diga: aprenda a lidar com a rejeição. Aprenda a lidar com a desonra, porque você acessará o lugar de honra mais rápido. Saul, agora Davi, sendo submisso, honrando, servindo, tendo a oportunidade de matar e não matando, sendo perseguido, teve o seu coração preparado para se assentar ao trono. Quem está entendendo? Mas antes disso, Jonatas, filho de Saul, príncipe, fez uma aliança com Davi. Sabe o que ele faz? Ele dá a espada dele para Davi. Ele dá a roupa de príncipe para Davi, o manto, a capa de príncipe. Sabe o que Jonatas estava falando ao ter essa atitude? Davi, meu pai te persegue, você é considerado um filho bastardo, você não se assentava na mesa com seus irmãos, ficava cuidando das ovelhas que ninguém queria cuidar lá nas colinas, era um desconhecido, mas eu reconheço que você será um grande rei de Israel. Mas peraí, Davi só tinha vencido Golias. Davi só tinha vencido os filisteus. Mas Jonatas já olha para ele e fala: cara, eu acredito no que Deus tem para a tua vida. Temos que tomar cuidado com quem nós nos assentamos. Porque tem gente que a gente senta na mesa e fala: cara, Deus me entregou uma palavra lá no encontro, lá no pérola, lá no honra, lá no revisão. Porque são lugares de decretos para outros níveis. Deus me liberou a palavra e eu vou viver. E aí a pessoa fala: ih, rapaz, toma cuidado, hein? Eu acho que isso aí não é possível, não. Ou você fala: cara, eu vou viver algo poderoso, o sonho é esse. E a pessoa vem com um sonho maior. Já viu? Comprei um... Que carro que eu vou falar aqui? Porque eu sou ruim de carro. Eu ia falar um Celta 0 km. Eu acho que nem tem mais Celta 0 km. Tem ainda? Não? Vamos lá. Um Nivus. Um Nivus 0 km. Diga amém aí quem está querendo comprar um Nivus. Aí a pessoa vem e fala: não, esse Nivus aí é bom, mas tem um carro assim, maior, mais potência, que eu já estou vendo para comprar. Amém? Alguém disse amém? Ou seja, toda vez que você conta algo, a pessoa sempre traz algo maior. Né? Rapaz, ganhei uma comissão violenta. Aí o cara vem e fala: ixi, nesse mês eu vou dobrar. Quem está entendendo? Esses são os famosos ladrões da alegria. Amém? Se você quiser saber mais sobre essas coisas, vai lá no perfil Jonatas Alcântara UFC. Tenho postado muito sobre isso. Agora postamos aí, em conjunto com o professor Lucas, as 5 filhas da inveja, de Thomas de Aquino.
A inveja é algo terrível, porque leva a pessoa a roubar a nossa alegria. Os invejosos são os famosos ladrões da alegria. Quem está entendendo isso? Pastor, por que você está falando tanto disso? Porque no início do ano eu tive algumas experiências e Deus me sinalizou que tem muita gente dentro da igreja com propósito e não está vivendo propósito porque está se assentando na mesa errada. As pessoas que estão com eles na mesa estão roubando a alegria, sabotando o projeto por causa de um sentimento destrutivo chamado inveja. Quando você está entendendo, diga amém. Pastor, então que mesa que eu tenho que sentar? Na mesa igual Davi se assentou, a mesa de Jonatas, de alguém. E quando você fala assim, cara, eu recebi uma palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas pessoas tem na tua casa? 4. Um encontro sou eu que vou pagar. Você recebeu a palavra? Estou pensando numa casa de paz. Se tu fizer casa de paz, eu vou participar com você. Porque eu acredito no que Deus falou sobre a tua vida. Por quê? Porque senta na mesa errada. Quando a pessoa senta na mesa certa, na mesa da aliança, a pessoa vai falar, cara, não entra nessa. Não trabalha, não ora, na hora da palavra dorme, não dá um glória a Deus, vai para a igreja obrigado. Isso não é uma benção, isso é uma luta. Prepara o carro que eu já saí do culto e vou embora, senão eu vou apanhar hoje. Quem está entendendo? Mas se você está sentado na mesa certa, a pessoa vai falar, nem entra, filho. Nem vai. Vem com o discursinho bonitinho. A aparência não revela a essência. Quantos estão entendendo? Precisamos, meu irmão, de pessoas que vão de fato nos levar aquilo que Deus falou que vamos viver. Tem algumas pessoas que falam assim, pastor, Deus falou que eu vou viver, que eu vou empreender, que meu negócio vai ser isso, vai ser nesse ramo, porque é o que eu amo fazer. Aí a pessoa chega para mim com uma outra ideia. A ideia é o seguinte, pastor, eu vi esse produto aqui, que ele é mais barato hoje, está vendendo bastante, eu vi que tem todo mundo, peraí, cara, a palavra não foi que você ia viver isso, com isso e desse jeito? Você não está confiando na palavra? Então por que tu está mudando tudo? Porque quer pegar atalhos. Na mesa correta, nós somos direcionados. Eu quero dizer que na mesa da presença, nós somos direcionados ao propósito certo. Quando estou entendendo a importância da mesa? Não vou conseguir terminar essa palavra, é lógico. Mas hoje à noite eu termino. Quando estou entendendo? Precisamos compreender. Porque agora Saul tinha um filho que por ser descendência dele estava com ele, por ser príncipe estava honrando ele, mas tinha uma aliança com Davi. Sabe o que ele pede para Davi? Davi, que a minha descendência não seja esquecida. Pastor, o que está querendo dizer? Que os nossos filhos vão colher das mesas que nós nos assentamos hoje. Alguém precisa entender isso. Os nossos filhos e a nossa descendência vai colher da mesa que nós estamos usando. Eu sinto uma graça poderosa de Deus aqui. Sabe por quê? Porque por um flash no meu espírito eu lembrei das mesas que eu tenho me assentado. E se meus filhos forem colher das mesas que eu tenho me assentado, meu Deus do céu, eu não preciso me preocupar com mais nada. Agora, se de repente você se preocupou com que seus filhos vão comer da mesa que você está se assentando hoje, então há um convite da parte do Eterno: mude de mesa. Se for possível, vire a mesa. Mesa que compromete o nosso propósito e consequentemente a nossa descendência, não é mesa para que eu e você estejamos assentados. Agora, eu vou acabar porque não dá. Escute,
Mefibosete, filho de Jonatas, estava vivendo em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Diga Lodebar. Conhecido como terra de solidão, tristeza e dor. Porque o filho do príncipe Jonatas, que no seu sangue tinha linhagem real, estava morando em Lodebar, no lugar de esquecimento, de tristeza e dor. Simplesmente porque quando Saul ele morre, Jonatas é assassinado na guerra. Agora os filisteus vêm para tomar, os amalequitas, todos os inimigos agora se aproveitam e querem agora vencer totalmente o povo de Israel. A Bíblia diz que a mãe de Mefibosete rapidamente pega ele, coloca ele no colo, sai correndo para fugir, para não ser levado à cativa, para não se tornar um despojo de guerra. E a Bíblia diz que ela tropeça, ela cai, e as carroças passam por cima das pernas de Mefibosete. Os pés de Mefibosete agora se tornam pés aleijados. E segundo o contexto judaico, um aleijado, alguém com deficiência física, não poderia viver entre os demais. Porque de alguma forma ele estava daquela forma porque tinha sido amaldiçoado ou porque os pais dele pecaram. Mefibosete não podia ter o convívio normal como os demais, quanto mais se assentar na mesa real. Ou seja, ele tinha o sangue real nas suas veias, ou seja, a sua identidade era identidade de realeza, porque ele era um príncipe, consequentemente herdeiro do trono. Algo me traz a memória do que Paulo diz, esse algo é o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 18, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele era herdeiro, o seu sangue era real, mas por seus pés estarem danificados, aleijados, ele foi morar em Lodebar, lugar de esquecimento, tristeza e dor. Escute, muitos filhos de Deus, que são chamados coroa da criação, diga coroa da criação. Apocalipse diz que nós, aqui você não grava, tá? Que nós somos reis e é por aquilo que eu tenho? Hã? É por aquilo que eu visto? Por que eu sou rei e sacerdote? Por intermédio de Jesus. Somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros, consequentemente, reis e sacerdotes. Mas tem muitos filhos que estão vivendo em Lodebar. Tem muitos filhos que estão vivendo como escravos. Tem muitos filhos que estão vivendo em um lugar de tristeza e dor. A vida deles é um ecossistema de tristeza, dor e esquecimento. Eles nunca se acham dignos de se assentar à mesa. Diga comigo, pés. Diga pés. Pés aponta para a base. Hã? É a base que nos mantém de pé. O que aconteceu com Mefibosete? As suas bases foram danificadas. Por quê? Porque a mãe estava carregando ele, correndo, e deixou ele cair. Sabe qual é o problema? É que tem muito filho de Deus que quer viver as coisas de Deus tão rápido que danifica a base. Obrigado pela glória a Deus. Acham que vai acontecer da noite para o dia. Estou feliz de ver meu primo aqui. Aleluia. É nóis. Tá aí meu primo. Conheceu minha vida no mundo.
fizemos coisas no mundo. Hoje ele está aqui. Viu como Deus transformou minha vida. E ele sabe. Desde quando o Senhor me transformou, eu continuo pregando a mesma coisa, do mesmo jeito. Mas o que Deus fez na minha vida não foi de uma hora para outra. São 17 anos na presença. E posso dizer, se Deus não tivesse feito nada do que Ele tem feito, só de estar na presença para mim já era maravilhoso. Já estava no lucro. O problema é que a pessoa, ela aprontou a vida inteira, viveu a vida inteira nas trevas, aí se converte e diz, é o seguinte, se em 6 meses eu não tiver uma oportunidade, eu mudo de igreja. Se em 3 meses minha vida financeira não mudar, eu volto a beber, eu volto a me drogar, eu volto. Porque talvez está confundindo o negócio. Porque quem oferece as glórias, as coisas, a fama, não é Deus. Quem oferece essas coisas é o diabo. Escute. Quem promete fama, riqueza, dinheiro, coisas da terra, é o diabo. Deus não promete isso. Diga por quê, pastor? Porque a terra já é sua. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Porque Deus vai me prometer algo que Ele já me deu. Planta, colhe. Administra, planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Mas o diabo cria uma ilusão. O que ele faz? Ele leva Jesus por pináculo mais alto e mostra todos os reinos, que quer mostrar uma glória do mundo. Poder, pessoas são atraídas por poder. Homens querem ser reis para querer ter poder. Reis querem ser deuses. Mas Deus esvaziou-se da sua glória e veio como homem, como servo de todos, e foi obediente até a morte de cruz. Chacatarai. Escute. Não vai ser rápido. Diga ao seu irmão, esquece o Rapidez. Esquece o iFood. Esquece o Uber Eats. Esquece o fast food. Com Deus não tem nada disso. Com Deus funciona o seguinte: se a semente cair na terra e ela não morrer, ela não pode frutificar. Eu só me entrego, meu irmão. Eu só renuncio os pecados, eu renuncio a minha vontade, eu renuncio o mundo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E o que vai acontecer? Eu não sei quando, eu não sei a hora, mas eu permaneço, porque vai frutificar ao seu tempo. Quantas pessoas não foram formadas rápido? Cara, tem acontecido isso em lugares de entretenimento. O cara vem para a igreja hoje, aceita Jesus hoje. No mês que vem ele se inscreve e entra no voluntariado. Aceita Jesus hoje. Mês que vem, não passou por processo de libertação, não passou por processo de cura, não passou por processo nenhum, entra no voluntariado. Aí o que o cara faz? Abusa das crianças na igreja. Assedia as mulheres. Aqui, meu irmão, não acontece. Se acontecer, tá ali madeira. Temos uns 4 policiais aqui, mais uns homens posicionados. É madeira nas costas, é pancada, meu irmão. Ovelha a gente pastoreia com cajado, lobo a gente dá é madeira, é com pau. E o amor castiga, meu irmão. O amor corrige. Corrige, ou se corrige. Quem está entendendo? O cara se converteu ontem. Não foi tratado no caráter, não foi tratado nos seus problemas de perversão sexual, não foi tratado nos seus problemas de mau caratismo. Aí coloca a pessoa para quê? Para fazer algo.
ela ganha a confiança das pessoas. E aí começa a aplicar o famoso 171, Vado. Não, os mais novos não sabem o que é isso. 171. Começa a aplicar golpe em todo mundo. Você está entendendo? Pega cartão, pega dinheiro, usa o LIS, aleluia. Pega empréstimo, eita. Tira carro, tira casa. E o irmão na igreja está assim: todo mundo é uma bênção aqui. Quem está entendendo? Não, aqui todo mundo é uma bênção, aleluia. Só não empreste dinheiro para ninguém. Quem está entendendo? Mas por que isso acontece? Porque a base está deformada. Porque o discipulado foi rápido. Porque não teve processo. Porque não teve cuidado. Não teve discipulado. Querido, Jesus. Eu falei quem? Jesus. Ficou aproximadamente 3 anos e meio discipulando os caras na mesa. Não era um discipulado marcado uma vez por mês, um discipulado a cada 15 dias, um culto de quarta, um culto de domingo, a célula de sexta. Não era isso. Todos os dias os caras largaram tudo para andar com ele todo dia. O apostólico tem essa função: restaurar as bases. Quem está entendendo? Bases que foram danificadas serão restauradas nesses dias. Sabe o que é? Desculpa o termo chulo, mas é o discipulado feito nas coxas, de qualquer jeito, de qualquer maneira, empurrado pela barriga, sem atenção, sem cuidado, sem edificação, sem confronto. E aí, em vez de sentar na mesa, a base está deformada. E está onde? Em Lodebar. Escute, Lodebar não é só uma geografia. Lodebar é um lugar espiritual. Lodebar é um lugar que nos impede de viver a nossa verdadeira identidade. Olha para esse irmão, por favor, vamos quebrar isso. Dê um sorriso para ele. Eu digo assim: você é filho, você é filha. Não, diga para ele convicto: você é herdeiro, você é co-herdeiro. O que eu preciso compreender? Que o diabo promete coisas rápidas, mas Deus me prometeu a sua presença. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se eu e você temos a presença, meu irmão, já temos tudo o que nós precisamos. Escute, por causa da aliança de Jonatas com Davi no trono, meu irmão, Davi não precisava disso. Davi já era rei, Davi já estava bem estruturado, Davi já estava bem na sua vida, vivendo o seu propósito. Mas ele para e fala: espera aí, eu tenho uma aliança ainda, tem um pacto que foi feito. Deus nos quer de volta para o pacto que fizemos com Ele. Deus nos quer de volta para a aliança que fizemos com Ele. Os pactos que fizemos com Ele não foi esquecido. Ele está esperando, porque Ele é um Deus de pacto, Ele é um Deus de aliança. Davi estava governando, reinando, mas se lembrou do pacto. E aí ele manda uma mensagem: tem alguém da casa de Saul em que eu possa agir com benevolência? Tem alguém da casa de Saul? Tem algum descendente de Saul que eu possa agir de bondade? Aí alguém diz: existe um. Quem é? Um aleijado dos pés. Davi não pergunta se ele é aleijado, mas o que as pessoas falam em primeiro lugar é um aleijado. Porque ele estava querendo dizer: ainda que ele seja filho de Jonatas, neto de Saul, ele não pode acessar nenhum outro lugar de relevância, porque é um aleijado. Davi nem responde. Davi: qual o nome dele? Mefibosete. Manda chamar ele. Manda chamar ele. Escute, meu irmão. Existem muitas pessoas que elas não estão nem aí com seus processos.
elas não têm empatia nenhuma com a sua dor. Nós já passamos momentos de dores. Eu sempre digo que a primeira dor é a dor que é a primeira dor. Depois a gente está mais calejado. Então a primeira dor precisa existir. E eu vi muita gente que não tinha empatia nenhuma com a nossa dor. Tem muita gente que não vai ter empatia nenhuma com a nossa dor. Não vai falar, eu estou orando por você. Cara, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou junto, eu te conheço. Cara, continua firme, estamos em oração, vai dar certo. Essas pessoas não têm empatia nenhuma com a nossa dor. E essas pessoas, elas também não podem se assentar na nossa mesa quando acessarmos a fase do cumprimento das promessas. Quem está entendendo? Por que Davi manda chamar filho de Saul, descendência de Saul? Porque alguém teve empatia com ele no meio da sua dor. Pessoas que não têm empatia conosco na nossa dor não merecem se assentar à nossa mesa em meio ao cumprimento e à realização das promessas. Quantos estão entendendo? Mas aí tem um outro lado. Nunca se esqueça quem teve empatia com você na sua dor, quando você estiver vivendo o cumprimento das promessas. Tem alguém? Tem. Vive em Lodebar, Mefibosete, aleijado dos pés. Davi não tinha perguntado nada disso, só perguntou se tinha alguém. Manda chamar ele. Sabe o que me chama a atenção? Que agora Mefibosete se apresenta diante do rei. Sabe o que ele diz? O que o Senhor quer? Como alguém como eu, um cão. Ele era neto de rei, filho de príncipe, da linhagem real, mas a sua identidade estava sendo anulada em Lodebar por causa da sua base danificada. Eu quero declarar sobre a tua vida de forma apostólica: as suas bases nunca mais serão danificadas, porque estamos sendo edificados pelo fundamento que é Cristo Jesus. A nossa base é Ele, a nossa segurança está nele, a nossa vida é fundamentada nele. Bases danificadas anulam a nossa identidade. Bases danificadas nos levam a nos enxergarmos de forma deplorável, insignificante, como bastardos, como órfãos, como escravos. Quantos filhos de Deus não estão se enxergando dessa forma? Um coitadinho, um tadinho, que ninguém ajuda, que ninguém pensa nele. Nós não somos bastardos, nós não somos coitadinhos, nós somos filhos, nós temos uma identidade. É tempo de levantar a cabeça, é tempo de assumir a identidade de filho e viver o propósito de Deus. Mas pastor, se eu me posicionar, vou perder alguns amigos. Então não são amigos. Amigos que lambem feridas não são amigos. Amigos verdadeiros são aqueles que ajudam a curar as feridas. Amigos verdadeiros são aqueles que dizem: não, cara, vai mudar. Esse negócio não é isso que você está pensando, não é o que falaram. Pastor, mas se eu me posicionar, a minha família, meu irmão, alguém precisa se posicionar. Alguém precisa romper esse ciclo e esse sistema de vitimismo, de escassez, de vício, de álcool, de droga, de prostituição, de vida perdida, de divórcio, de depressão. Alguém precisa romper com esse ciclo, com esse sistema demoníaco na família. Eu quero dizer que os eleitos para romper com isso estão aqui nessa manhã na IAP Vila Matilde. Alguém se identifica? Alguém para dizer amém? Eu recebo. Em toda a linhagem de homens da minha família, do meu pai, todos foram viciados, drogados, alcoólatras, viciados em jogos. Só que alguém decidiu romper com isso.
E agora? Meu filho tem 2 anos. Ele já está pregando para as professoras da escolinha. Tia, vamos orar? Se você bobear, estiver perto dele, receba, toma. Aleluia. A gente falou, vamos para o encontro. Ele ouviu a gente falando para Laura. Laura, se arruma que a gente tem que ir para o encontro. Ele, o encontro é tremendo. Alguém precisa decidir romper. Alguém precisa decidir sair de toda raiz de iniquidade. Não existiu da árvore genealógica da minha família alguém que já viajou tantas nações como eu tenho viajado. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você foi escolhido para romper com todo o sistema de escassez do reino das trevas, do jugo opressor, da mentalidade escrava. Deus nos escolheu e nos chamou para romper com todo o ciclo de derrota da nossa família. Diga: bases restauradas, identidade restaurada. Como que a base foi restaurada? Pastor, a Bíblia não diz que Davi fez um milagre. Não precisou Davi fazer milagre. Davi só precisou devolver o lugar que era dele de direito. Para a identidade ser restaurada, nós precisamos voltar ao nosso lugar de direito. Para a nossa identidade ser restaurada, nós precisamos voltar ao nosso lugar de direito. E todos pecaram e foram destituídos. Perdeu um lugar de direito, foi deserdado. Mas se por um homem o pecado e a morte entrou, por um homem, o último Adão, entrou a vida, a redenção, a salvação. Agora eu e você podemos voltar para a mesa. Eu e você podemos voltar para a mesa da presença. Ele se via como um cão. Ziba estava agindo sobre Mefibosete de forma oportunista. Ele era um oportunista, porque todas as terras que era de Saul, era Ziba que tinha tomado posse, porque o menino era aleijado. E aleijado não tem voz. Base deformada não tem voz. Base deformada não tem direito, porque anula a sua própria identidade. Vive no complexo de inferioridade, de rejeição, de abandono, num lugar e um ambiente chamado Lodebar, lugar de esquecimento, tristeza e dor. Esse lugar espiritual, ele é quebrado hoje. Você sai dessa prisão, abertura de prisão aos presos. Vem, Mefibosete. Ziba fazendo de tudo para que Davi tivesse a ótica dele. Ele não tem direito. Por quê? Porque ele estava cuidando das terras. Porque ele era oportunista. Estava se aproveitando do menino que tinha herança, mas era aleijado e não tinha voz, porque a sua identidade estava anulada. Aí Davi fala: é o seguinte, Ziba, eu devolvo para ele todas as terras dele. Ziba, os teus filhos vão servir ele, vão trabalhar. Sabe o que é isso? Esse é o correto, Ziba. Independente do que aconteceu com ele, ele é herdeiro. Independente do que aconteceu com ele, ele é príncipe. Independente do que aconteceu com ele, ele tem uma linhagem real. Eu devolvo. Os teus filhos vão trabalhar para ele, Ziba. Você vai servir ele. Não, até aí estava tudo bem. Mas Davi faz algo totalmente inédito. Ele fala: e você agora, Mefibosete, você vai se assentar à minha mesa. Você tem noção do que é isso? Um rei colocar alguém que estava em Lodebar para se assentar na sua mesa? Não, ele vai mais além. Por isso ele tipifica Jesus. Ei, você vai se assentar na minha mesa. Não só se assentar, vai comer, não só comer, vai morar na casa do rei. Diga: a mesa da presença, lugar de restaurar a nossa identidade. Pastor, mas ele continua aleijado nos pés, mas na identidade vivia como rei.
se assentava na mesa de rei, se vestia como rei, morava na casa do rei. Há uma revelação aqui. Eu acho que de noite eu vou pôr uma mesa aqui. Vai ficar mais fácil. Cadê aquele pano azul? Cadê aquele pano azul? Por favor, joga ele aqui pra mim. Aqui a mesa. Identidade restaurada. Eu sou um cão, tu não é cão. Tu é herdeiro. Tu é príncipe. As terras são tuas. Os servos voltam a trabalhar para você. Você mora na casa do rei. Você come na mesa do rei. Você se assenta na mesa do rei. Na mesa. Alguém está vendo os pés aí? Quando Mefibosete se assentava na mesa, ele era visto como todos os filhos de Davi. Porque a mesa da presença encobre as imperfeições. A mesa da presença restaura a identidade. A mesa da presença restaura a nossa dignidade. A mesa da presença restaura o nosso propósito. Alguém divorcia dessa cadeira e comece a adorar a Ele nessa noite, nessa manhã.